Hello! Tudo bem por aí, Thaís? Tudo jóia. Deixa eu colocar o Eu fone para sempre te ouvir melhor. descabelado. Não imagina, e esse cenário Já... maravilhoso, incrível. Ah, aqui é o cantinho dos homens, né? Certo. Tem tudo dos Beatles. Aqui é um templinho. Uma Bom, coisa, já começo a falar de uma coisa que eu não consigo organizar na minha vida, é meu cabelo. fala. Tá certo. Nunca! Nunca estou organizado meu cabelo. Tá sempre na bagunça. Você tá ótimo. Obrigada, viu, César, por ter participado aqui. Poxa, que Valeu, bom. obrigado. Obrigada pela Prazerzão falar compreensão com com todos você. os agendamentos que a gente ficou falando aí. Obrigada, viu? Que bom que deu certo. Imagina, imagina. Bom, então olha só, a ideia é a gente bater um papo, eu vou te entrevistar aqui, tá bom? Então a gente vai bater um É, papo assim. Como eu comentei na descrição que eu fiz do evento, eu acho que você é uma das pessoas mais focadas em termos de carreira, assim, que eu conheço. Então, eu quero que ouvir um pouquinho de você e vou te fazer algumas perguntinhas a respeito disso. Mas para o pessoal que não te vamos lá. conhece, apresente-se, fale qual é o seu nome, de onde você é, o que que você faz. Vamos lá. Tá, meu nome é César Quiles, eu sou de São Paulo, São Caetano, para ser mais específico. Sempre morei no ABC. É, apaixonado pelos Beatles, né? Então, eu comecei a ouvir Beatles, mais com maior dedicação, digamos assim, quando o povo veio para o Brasil em 93. Ali que o bichinho me pegou. A gente fala que quando o besouro pica, você está infectado, né? Até uma palavra ruim de dizer hoje, né? Mas você pegou a essência dos Beatles ali, não tem mais como sair. Ah, eu cresci com a história de que meu pai tinha sido baterista, mas nunca tinha visto ele tocar. Então, desde pequenininho, eu ouvia e meu pai falava. Na verdade, ele tocou por uns 2 anos, acho, na adolescência dele. Ele tinha 16, 17 anos. E eu ouvia essas histórias de que ele tocava música dos Beatles, né? Que barato. Ah, ou seja, eu tinha meus 8 anos, 7, talvez um pouquinho menos. Eu tinha entendido que meu pai era baterista dos Beatles, né? Que legal. E eu brinco que eu fiquei decepcionado quando eu conheci o Ringo, né? Então, eu achava que meu pai era o baterista dos Beatles e meus amiguinhos da rua lá achavam que meu pai era o baterista dos Beatles também, né? Que eu falava para todo mundo que meu pai tinha sido baterista dos Beatles. E daí eu comecei a conhecer os Beatles, ah, enfim, acho que aí a história de quase todo bitomaníaco, né? Ouve a gravação de um amigo, um disco, alguma coisa assim, e daí começa a ouvir na sequência. E foi assim que tudo começou. Até que eu vi uma banda cover dos Beatles. Eu vi, era a banda Abbey Road. Foi um aniversário do George Harrison. Eles fizeram um show. Eu tava naquela. Eu não sei, na televisão você fala, tá zapeando, né? No rádio eu não sei como é Uhum. que é, mas eu ficava muito à noite trocando as estações do rádio, ainda para quem não sabe, assim porque era de girar, né, o botão, o dial do rádio, era de girar ainda, não era nada digital. E eu vi uma propaganda numa rádio falando que ia ter show dos Beatles na Praça da República. Eu falei, tenho que ver isso daí. Eu fui e fiquei maravilhado. Os caras de terno tocando, igualzinho os Beatles, baixista canhoto. Eu falei, meu, não sabia que dava para fazer isso, né? Ah, eu falei, quero fazer isso. Quero fazer isso. Até fiquei, eu estava aprendendo a tocar um violãozinho e eu lembro que eu até falei, poxa, nunca vou conseguir tocar contrabaixo assim, igual o cara faz, apesar de eu gostar muito do Paul McCartney, nunca vou conseguir. Mas eu acho que eu consigo fazer uma guitarrinha do John Lennon, né? Mas aí a gente começou a tocar. Era eu e dois amigos, e a história foi muito parecida com os Beatles, que os três tocavam violão, né? E a gente queria fazer uma brincadeirinha ou outra,
Ah, precisava de algum baterista. Oh, peraí, meu pai toca bateria. E daí meu pai começou a tocar com a gente. Ah, que legal. Ah, por não sei, sorte, uma coisa que aconteceu, a gente estava brincando na praia, jogando bola, aquelas férias, né? É, e a pessoa falou, ah, vamos numa pizzaria hoje à noite? Vamos, foi toda a turma para a pizzaria. E lá tava eu, o rapaz que tocava violão comigo, e meu pai, no meio dessa turma. Ah, então, eles tocam, eles têm banda, já era banda, né? Já falou que tinha banda, a gente só tocava um violão. Vai dar uma canja, ela sobe no palco. Falaram com o cara no microfone. O cara falou, vem aqui tocar. A loucura. A loucura. Enfim, eu falei, vou tocar guitarra. Quando eu vi a guitarra lá, o cara já estava colocando a guitarra. Falei, vou sentar na bateria, porque eu nunca tinha tocado um contrabaixo. Meu pai me empurrou e falou, aqui não, negão, vai para lá. Aí sobrou contrabaixo. Eu falei, como é que é a afinação desse negócio? O cara falou, são as 4 primeiras cordas da guitarra, uma oitava abaixo. Eu falei, tá, eu vou ficar segurando. E foi assim o meu primeiro contato com o contrabaixo. Aí a gente começou a tocar mais, começou a tocar direitinho, eu comprei contrabaixo, o pessoal comprou guitarra, meu pai comprou a bateria. E quando a gente tinha uns 2 anos, mais ou menos, que estava tocando nos bares, coisa assim, a gente foi fazer um evento no ginásio. Olha como cresceu rápido o negócio. A gente foi tocar no ginásio, num baile, só música dos Beatles. E lá estava o pessoal da banda Abbey Road, Nossa, que que eles legal. tinham ouvido falar do nosso trabalho, que estava crescendo, e estavam precisando de Paul McCartney. Caramba, será que dá, né? Daí, bom, fui para lá. Fiquei 10 anos tocando na banda Abbey Road. Poxa, a gente fez muita coisa legal lá. A gente foi para a Inglaterra, ficou dentro do estúdio dos Beatles, em Abbey Road. A gente tocou no Cavern Club. Fora todas as cidades, né, que a gente fez show. Nossa, foram praticamente todas as capitais. As que eu não conheci com Abbey Road, eu conheci depois, quando a gente montou o All You Need Is Love. Mas, enfim, e uma coisa que sempre me incomodava um pouco era aquele fato que o pessoal falava, logo depois do show vinha elogiar e falar, pena que você não é canhoto igual o Paul, né? Isso me incomodava bastante. Então, quando a gente foi para a Inglaterra com o Abbey Road em 2001, a gente conheceu uma banda bem bacana dos Estados Unidos chamada 1964, né? 1964, que era uma banda top ali na época, né? Agora nem sei se eles existem ainda, faz tempo que eu não ouço falar. Mas enfim, a gente estava tocando o Cavern Club, para quem não sabe, tem 2 palcos, né? Aquele palco em forma de arco, que é o mais famoso. A gente estava fazendo um show nesse palco, e tem aquele palco do fundo, né? Que é o Cavern Lounge, que chama hoje. Antigamente era Cavern Back. E essa banda ia tocar lá logo depois que a gente encerrasse o nosso show. E eles vieram, alguém da equipe deles veio até o nosso camarim falando que deu problema no violão do John Lennon, se a gente poderia emprestar, né, o nosso violão. A gente falou, lógico, pode levar aqui, terminando o show. Pode levar, então vem lá, vem no camarim, vem assistir o show com a gente, vamos lá. E depois do show, a gente começou a conversar com o pessoal da banda, e ele elogiou o meu trabalho, eu elogiei o trabalho dele, eu falei, poxa, sorte que você nasceu canhoto, né? Ele falou, não, eu não nasci canhoto, eu aprendi a tocar como canhoto. Eu falei, dá para fazer isso? Dá, mas dá. Muita dedicação, muito esforço, mas dá. Eu falei, eu quero. E daí eu comecei a tocar canhoto e já fazem 19 anos que eu Caraca, toco faz como tempo. canhoto, fazendo polvo. Então é uma coisa que já ficou natural, né? Ah, mas enfim, depois desses 10 anos de Abbey Road, a gente voltou com o nome anterior, que era Just Beatles, por 2 anos, até que surgiu
a ideia de fazer o All You Need Is Love, né? Que foi uma continuação do Just Beatles. Mas como a gente queria fazer DVD, queria comercializar, né? Exponenciar, profissionalizar mais o trabalho, a gente não quis ter o nome Beatles no meio, porque poderia ter algum problema Sim. de registro, alguma coisa assim. Por isso a gente colocou All You Need Is Love. E foi super legal também. Foram 3 DVDs lançados, 3 DVDs, 2 deles triplos e um duplo. 2 deles gravados lá na Inglaterra, no Cavern Club e no estúdio Abbey Road. O primeiro foi gravado no HSBC Brasil, hoje é Tom Brasil, aqui em São Paulo. Demais, demais. Foi sensacional. Até que a gente teve um probleminha com o nome, a gente acabou mudando e hoje a gente está com o nome de Hey Jude. E estamos... A corda toda, não vou dizer a corda toda porque a gente está impedido aí pela pandemia de trabalhar, mas a gente está fazendo uma coisinha ou outra, uma live ou outra, vai ter drive-in agora no Espaço das Américas, que é novidade, vocês são as primeiras pessoas que Que legal! isso. Pô, divulga aí, quando que vai ser? Vai ser dia 12 de setembro. Ah, que massa, pô. Vai ser dia 12, eu acho que essa semana começa a divulgação. Que legal. Mas vai ser... E você sabe que você contando, eu não sei se eu já falei essa história pra você, mas o primeiro show que eu vi, acho que de uma banda cover de Beatles mesmo, foi com a Abbey Road, lá quando vocês tocaram no centro, no Cavern Club, que era uma comemoração do show do telhado. Lembra disso? Ah, faz tempo, hein? sim! Pô, faz tempo. Foi, você sabe eu que... não lembro... acho que foram 30 anos do show do telhado, né? Foi uma Ou coisa seja, assim, 99, foi isso mesmo, 30 anos. Acho que foi isso aí. Foi quando eu conheci você e o que é mais engraçado, o meu marido estava nesse show vendo vocês também e a gente ainda não se conhecia. Depois teve alguma filmagem que o Luiz Antônio fez, apareceu, dava para ver ele num canto, eu estava num outro canto lá, mal barato. Muito legal, a gente é super seu fã, nossa. E não, parabéns, César, sua história é fantástica. Eu acho que toda essa história, a gente fala muito assim nessa questão de ter projetos, de planejar a vida, etc, etc. E pô, no seu caso, assim, acho que você conseguiu masterizar muito a coisa toda, sabe? Porque só esse fato de você falar, não, eu quero ser o Paul McCartney, eu vou aprender a tocar canhoto, porque, pô, você sabe que não é todo mundo que faz isso, né? Mesmo o pessoal aí que toca Beatles já há décadas. Então é muito legal. Quanto tempo levou para você para você começar? Vou tocar canhoto que nem o Paul e começar a praticar e falar agora eu consigo tocar, sei lá, I Saw Her Standing There. A Saw Her Standing There foi uma das mais difíceis. Acho que a Saw Her Standing There e Day Tripper, sabe? Elas são um pouco mais complicadinhas. Mas eu acho que o maior empecilho veio de fora. Porque a gente já estava com o show na estrada, a gente já fazia o show. E o dono da banda, ele falava, não vai fazer isso. Para quê você vai fazer isso? Já tá legal. Já tá legal, já tá agradando. O pessoal gosta. Você tem que cantar, você tem que... Além de tocar, né? Esquece tocar. Fora tocar, você tem que cantar, você tem que interpretar a voz, tem que sotaque, afinação, tudo isso. Você tem a parte performática, porque é um teatro que a gente faz. Então tem que se mover como o Paul, sabe? Então é muita coisa para você lembrar, além de tocar canhoto, né? Eu falar, eu consigo, eu quero fazer, né? Não vai fazer, não, é muito complicado. Até que teve um dia que eu tinha um outro contrabaixo, que o legal do Hofner, que uma das características dele, que o Paul escolheu ele também, é porque ele é simétrico. Então, tanto faz você virar de um lado para o outro. É verdade. Né? E o fato do Paul ser canhoto ajudou nisso. Então, eu tinha um outro contrabaixo que era simétrico, que eu invertia as cordas dele. Tem alguns músicos canhotos que... Canhotos ou canhotos? Enfim, canhotos, acho que é canhotos. Canhotos, acho que é.
Enfim, que eles não invertem as cordas, então a corda mais fina, digamos assim, fica em cima, né? O Paul não, o Paul ele tocava com a corda mais grave em cima. Então eu fiz isso, eu inverti a corda daquele baixo e levei para o ensaio. Chegando lá, falei, posso tocar com o meu baixo hoje? Pode tocar. E aí, na hora que a gente foi pro microfone junto, ele viu que eu estava pro outro lado, formando aquele V do Paul. Ele falou, ô meu, eu falei que não era para você fazer isso. Eu falei, mas eu quis. Então, a primeira que eu toquei foi Love Me Do, porque ela é muito simples, né? Então, essa linha foi a primeira música que eu toquei no baixo canhoto. E daí eu passei a fazer, acho que as 5 primeiras músicas do show, 5, 6 primeiras músicas do show com o baixo canhoto. E aí é aquele negócio de acomodar, né? Ah, legal, já estou fazendo 5, acho que eu fiz 10 no máximo. O meu outro baixo, o Rickenbacker, que eu fazia a segunda parte do show, era destro. Ah, legal, eu estou fazendo isso. E ficou assim. Quando eu saí do Abbey Road, eu só tinha o baixo canhoto, porque o baixo destro era dele. Aí eu tive que me virar. Falei, não, mas não tem porquê, né? Ficar tocando metade canhoto, metade destro. Daí eu passei a fazer todo o show canhoto. E é gostoso, né? Isso é uma coisa que diferencia bastante também. Mas você tem ideia de quanto tempo levou, assim, entre você começar esse projeto, assim, até você falar, estou fazendo o show inteiro tocando como canhoto? Não, levou um tempo, justamente por ter acomodado, né? Eu acho que quando você acomoda é o pior dos inimigos para qualquer coisa. Mas eu comecei a tocar essas 5 músicas canhotos, acho que uns 4, 5 meses depois de estar assim, treinando todo dia, né? Legal, poxa. Eu lembro, o primeiro dia foi engraçado porque eu fiquei umas 3 horas, né? Não saía quase nada, porque eu não conseguia nem pentear o cabelo com a mão esquerda, né? E aí eu peguei o carro, eu tive que sair, eu fui dirigir, fui passar de marcha, eu pus a mão esquerda assim para trocar de marcha. Eu falei, caramba, o que eu tô fazendo, né? Eu acho que ali estava rompendo alguma barreira, alguma coisa assim, estava começando a funcionar o negócio. Que Começando a maluco. fazer Deve ter muito a efeito. ver com o lance do lado direito e esquerdo do cérebro também, né? Deve mexer bastante, assim. Eu fui estudar isso também. Me disseram, eu li em algum lugar que para exercitar o lado que não é dominante do cérebro, ajudava você a ler de ponta cabeça. Então eu comecei a pegar livros e ler de ponta cabeça. Não sei se Que ajudou, mas barato. Que barato. enfim, fui tentando. Não, muito legal. Eu sempre achei esse negócio muito bacana, porque eu vejo assim, quando a gente fala de carreira, qualquer carreira, né? Mas assim, no caso de uma carreira musical, é um processo de construção que leva muitos, muitos, muitos anos, né? E que tem que ter um foco. E eu acho que você sempre foi uma pessoa muito focada, assim, pelo menos vendo daqui, eu sempre achei muito. E vendo, na verdade, não vendo daqui, mas acompanhando os resultados, sabe? Acompanhando as coisas que você sempre fez. Poxa, isso é fantástico. Você acha que o foco foi importante, assim, nesse processo todo para você? Sempre, sempre. É uma coisa que me falaram lá atrás, quando eu comecei a fazer. Falei, quero fazer Paul McCartney. E um amigo me falou, cara, só tem um segredo. Para qualquer coisa que você quiser fazer da sua vida, você tem que ser o melhor, né? Então, não importa se você vai ser um arquiteto, se você vai ser um lixeiro, se você vai ser um cara que vai fazer pizza, você tem que fazer o melhor, né? Então, se eu quiser ser um pizzaiolo, não vou ser mais um. Eu não vou ser mais um. E isso eu ouvi e eu fiquei muito frustrado com isso quando eu trabalhava numa assistência técnica, né, de uma empresa multinacional, e eu estava começando a tocar alguma coisa assim.
e teve uma festa de premiação. Eu estava sempre ali entre os terceiro, segundo, terceiro, e tinha um cara que sempre despontava, era o melhor sempre, né? E a gente estava numa mesa de bar, num happy hour, numa confraternização, e o pessoal, os supervisores lá, os gerentes, enfim, tava puxando uma sardinha pro lado daquele cara, né? Que era sempre o melhor. O pessoal tava até meio mamado já, né? O meu supervisor. E eu fui tentar puxar a sardinha pro meu lado. Eu falei, pô, mas eu também fiz, né? Dessa forma. O cara bateu no meu ombro e falou, mas você é só mais um tijolinho na parede, né? Você é só another brick in the wall. Falei, não é assim. Não é para isso que eu tô aqui. Né? E eu acho que fui comentando isso com esse amigo meu, que ele falou, cara, qualquer coisa que você for fazer, você tem que ser o melhor. Né? Senão você vai ser só another brick in the wall. E isso serviu como um estímulo. Lógico que eu saí de lá arrasado, porque eu tava no pódio, digamos assim, né? Tava sempre ali segundo, terceiro, mas é o primeiro que se destaca, né? Como diria Nelson Piquet, o segundo é o primeiro dos perdedores, né? Então, eu acho que o foco vem disso. Quando eu vejo que eu começo a relaxar com alguma coisa, eu lembro disso e tem que ser o melhor, né? Tem que ser o melhor. E assim, é muito legal. Eu queria convidar o pessoal que está vendo aqui para depois acompanhar o trabalho do César e da Hey Jude no YouTube, tudo, né? Porque assim, gente, é fantástico. A gente não vai conseguir falar tudo aqui. Eu acho que só de ver o projeto que vocês montaram esses anos todos, com tudo, com DVD, com as viagens, todos os projetos, tudo isso é muito maravilhoso, assim. E, enfim, mas uma coisa que eu quero te perguntar, César, é que assim, quando a gente fala de organização de modo geral, as pessoas associam muito a coisa de tipo, a pessoa que é muito organizada, ela perde a criatividade, ela perde a espontaneidade. E eu sempre quis quebrar essa barreira, eu sendo, né, musicista, mesmo que amadora, assim, mas, cara, eu não consigo conceber essa ideia da pessoa, ela achar que ela pode viver na desorganização total. Tipo, eu me encontro na minha bagunça, sabe? Mesmo com tanto de pedal, de cabo, de instrumento, de corda que tem que trocar, de todos os cuidados que você tem que ter, você com figurino e tudo mais. Me conta um pouquinho, o que você acha que o processo de organização ajuda com um músico, por exemplo? Eu acho, por exemplo, no meio musical, o meio musical é muito discriminado, né? Principalmente, já é mais grave ainda, porque ele é discriminado pelos próprios músicos, né? Então, tem essa questão que o músico acha que ele pode fazer o que ele quer, no horário que ele quer. A gente tem tantas histórias principalmente quando você vai tocar em bar, coisa assim, que é uma coisa que a gente se sente tão desrespeitado até, porque às vezes você vai tocar num lugar, você tem direito a tomar um refrigerante e a comer um lanche. Poxa, eu estou trazendo o público para você e se você quiser tomar alguma coisa eu vou ter que pagar. Sim, porque justamente por músicos que não são profissionais, não se dão respeito e não estão lá para trabalhar, eles vão para se divertir e já chega enchendo a cara, sabe? E desrespeitando um ambiente de trabalho, né? Acho que foi ontem uma pessoa me falou que, poxa, não vê... que eu não sou esse tipo de músico, né? Nem o pessoal que trabalha comigo é esse tipo de músico. Eu falei, eu vejo a música como uma profissão como qualquer outra. Imagina você chegar no caixa do supermercado, o cara tá com uma cerveja ali tomando, passando sua conta, né? Não faz o menor sentido. Ou o motorista do ônibus, né? Então, não tem por que eu fazer isso. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou ali, né? E a mesma coisa em casa. Você tem que ter esse respeito com a sua profissão e essa organização. E é a coisa mais difícil do mundo trabalhar em casa, né? Quem está fazendo home office aí está sentindo isso, porque você tem uma coisa para fazer, você olha para o lado, tem aquela pilha de louça para lavar
e o filho está chamando porque tem que fazer a lição. E é difícil mesmo conciliar esse negócio da criatividade, porque a criatividade ela pinta em qualquer momento, né? Antigamente eu tinha aquela fitinha, gravadorzinho, que eu registrava. Às vezes estava dirigindo, vinha uma melodia na cabeça, gravava ali. E dali vinha muitas coisas. E hoje a gente tem celular, né? O celular tem o gravador de voz ali, então tá sempre cheio ali. Tem muito mais ideias do que eu consegui transformar em músicas, mas, ou seja, tem muito mais músicas em potencial do que eu imagino até. Mas quando você senta, e eu reservo alguns horários, você tem que ter horário para tudo. Uh, eu confesso que eu desliguei agora, nessa quarentena, eu desliguei as notificações do meu celular, desliguei os alarmes, porque eu estava ficando meio estressado com isso. Sabe, aquele negócio de 3h15 toca o alarme para uma coisa, às 4 horas já toca para outra coisa. Então, porque justamente por essa facilidade de trabalhar em casa, eu me dediquei muito à vida de pai, né? Então é aquele o Rony Funk fala, né? Ele é pai, né? É pai e mãe. Então a minha mulher Aline, como ela trabalha na rua, ela os papéis são meio invertidos, né? Em casa. Então aqui em casa eu cozinho, eu lavo, eu cuido da casa, eu cuido do meu pequeno também. E, e foi uma coisa que poxa, se eu quero ter um filho, eu quero estar com ele o É isso tempo aí. todo, né? Então eu levo para a escola, faço aula de karatê junto com ele. São Caetano é muito legal, que tem muita modalidade esportiva pela prefeitura, né? Eu aproveito isso também. Então eu faço aula de karatê com ele, eu faço aula de tênis com ele poxa, tem mais coisas que a gente faz agora que eu nem tô lembrando agora, mas é muito gostoso. Eu curto ele o tempo todo. Ele está no cantinho dele lá, fazendo aula online agora. Mas é muito gostoso. Então, eu tenho que conciliar meus estudos, a minha criação com tudo isso. E uma coisa que eu nunca botei muita fé foi no autoral. E é uma coisa que eu sempre quis fazer. Até que esse ano passado, começo do ano passado, eu conversei com um amigo meu e nesse papo ele falou, cara, cadê suas músicas, né? Porque eu te conheço há tanto tempo e antes de você começar a tocar os Beatles, você já compunha, já fazia suas músicas. O Denilson aí, ó, falando do Denilson, inclusive. Ah, e ele falou, cara, você tem que fazer essas músicas, nem que seja para o seu filho conhecer, você tem que gravar, né? E foi É aí verdade. que eu gravei. A primeira música que eu gravei foi Meu Pequeno Arthur, uma música que eu fiz para ele, que o Denilson fez parte, inclusive Que legal. tocando trompete. E é uma coisa que a gente falava, os Beatles têm muito tempo para criar, né, dentro do estúdio ali. Eles ficam, não vamos nem não tem nem como comparar a mente daqueles 4 caras, né? Aqueles caras, se tivessem 3 minutos para gravar uma música, eles faziam uma música genial. Sim, Mas ou davam aí, para os Rolling Stones gravar, né? é verdade, Brincadeira, piada interna. lançavam os Rolling Stones e É. fazia número 1. Enfim, e a gente tem home studio hoje. Não sou um exímio instrumentista, mas é aquele negócio, a gente pode ir gravar, errou, volta, né? Então, eu falo que eu sou igual o pato, né? Que o pato voa, o pato canta, o pato nada, mas não faz nada direito, né? Ele faz tudo do jeitão dele, mas faz um Ah, pouquinho de vá. cada coisa. Então, Sei, tá eu não sendo vou modesto pra tocando. caramba. Não, mas acho que a gente cria, não, a gente conhece as nossas limitações. E eu acho importante a gente saber dessas limitações, porque a gente está sempre ali cutucando, querendo romper essas limitações, querendo superar elas. Então, eu tô curtindo muito esse processo de gravação. E você teve banda, você não sei se você tem ainda banda, mas enfim, Só de é, hobby.
O mais difícil é reunir todo mundo e colocar a mesma ideia na cabeça de todo mundo. Sim. E gravando sozinho eu não tenho esse problema, sabe? Então eu tô curtindo bastante. E tô jogando para o pessoal que tá assistindo a gente, quiser conhecer o meu canal no YouTube, César Quiles, né? É meu nome, todas as redes sociais é meu nome, Depois eu César coloco os Quiles. links todos aqui, daí o pessoal Legal, acessa bacana. também. Então eu tô soltando as músicas ali, né? E tô também justamente querendo romper as barreiras, fazendo algumas parcerias aí. Então, tem o projeto Evaluz, que a gente lançou semana passada, uma música, e é bem bacana, que é uma coisa integrada com ciência, com um pouco de religião também. Não uma religião, mas uma espiritualidade, sabe? Então, a gente está focado mais na vibração da coisa, na energia, sabe? Então é bacana isso, porque a gente pesquisa, vai, tal frequência faz bem para a pessoa, faz relaxar. Vamos fazer uma música com isso, sabe? Então é alguma coisa que transcende acho que essa seria a palavra ideal, que transcende o corpo humano, que transcende, que faz a gente se Que sentir bem. legal. É uma música que não é só para ouvir. Tanto é que a primeira música que a gente fez, o videoclipe a gente fez baseado naquele negócio da... Ih, caramba, vou esquecer o nome agora. Mas tem lá no descritivo do Evaluz, que são as vibrações das ondas sonoras. Tem aquelas experiências com limalha de ferro, alguma coisa assim, que elas Nossa, formam mandalas até, formas, né? De acordo com a emissão da onda sonora. E a gente fez o videoclipe com as ondas sonoras da música mesmo, as formas que elas mudam, vão mudando e vão formando mandalas e figuras. É muito bacana, é bem interessante, e a gente tá focando nisso daí. E, que legal. Eu inclusive, vou dar uma falando em explorada, organização, porque eu não sabia, não conhecia esse projeto seu. Eu vou dar uma. Parece muito legal é mesmo, muito legal, interessante. chama Evaluz, Evaluz. A gente fez essa primeira música que chama Herdeiro Cósmico, e agora a gente tem uma outra música que a gente vai. Eu já tô com a letra dessa outra música, e é uma coisa que eu tenho que trabalhar, entre hoje e amanhã para fazer a música, né? Caramba. Então, é esse negócio. Daqui a pouquinho já me fecho aqui no estúdio, e pelo menos um esboço hoje tem que sair. E Deixa eu esse é o te perguntar. processo de criação. Isso que eu ia perguntar assim, como que você faz para registrar suas ideias? Você costuma gravar, então, no celular, com um arquivinho de voz, alguma coisa nesse sentido? Como que você faz? Quando vem alguma ideia do nada, eu começo a gravar no celular, né? Quando eu estou em algum lugar fora. Se é alguma coisa mais direcionada, por exemplo, a gente compôs, o Anselmo, que é o nosso maestro da Hey Jude, e o Caio, que é um amigão meu, a gente fez a parte musical de um musical infantil chamado Meu Amigãozão, que tem o desenho animado, inclusive. Uhum. Ali a gente já sentava com o computador ligado e vamos tocar. Vamos tocar, vamos ver o que sai. O que a gente tem de tema? A gente tinha um personagem, o personagem é brincalhão, ele é estabanado, legal, vamos fazer. Às vezes um ficava do lado fazendo a melodia, o outro já estava fazendo a letra do lado. A gente fez, foi muito gostoso compor com eles. E, e alguma coisa, por exemplo, Herdeiro Cósmico foi assim, e, e essa música que eu vou fazer hoje vai ser assim também. Eu já tô com a letra, então ligo o microfone, pego o violão ou o piano e sai tocando. Daí, eu acho que esse take primeiro que eu fiz de Herdeiro Cósmico tinha uns 10 minutos. Fui mudando. Fui mudando melodia, porque a gente, como já queria estar dentro daquela frequência, já tinha escolhido a tonalidade da música. Então eu tinha que brincar ali dentro daquela tonalidade. Que legal, tipo Aí uma eu fui improvisação com base em ouvindo, habilidade, né?
Eu acho que vai mudando tudo. O mais legal, Thaís, é que eu não tenho nada de teoria. É só prática. Então, às vezes, Que eu é sento muito com do Paul algum McCartney músico. também, né? Paul Só também. escola de Paul. Eu aprendi É, vendo Paul, né? Então, quando a gente vai para estúdio com algum produtor musical, lógico que a gente acaba adquirindo bagagem desses caras e conhecendo os termos. Mas quando é, a gente começou ali, falava em termos assim, chegava para o maestro, né, que é o cara o Anselmo, né, que é o cara que conhece tudo de teoria, e se ele não conhece tudo, você fala alguma coisa para ele que ele não conhece, quando você vai beber uma água, você olha do lado, ele já está no Google assim, absorvendo tudo, né? 5 minutos depois ele já fala a que história legal. daquele termo. Ele é um cara que eu me espelho muito, é um irmão, é um amigo muito querido. Enfim, É. a gente vai adquirindo esse conhecimento. Então, aprendi a gravar sozinho, estou aprendendo ainda, né, para falar a verdade. E, e aprender a compor também. Aprender a compor também. Então, eu sei que tem formas de compor. Você pega compositores famosos aí, compositores que vivem disso, né? Os caras que fazem 15, 20 músicas por dia, eles já têm uma fórmula, né? Mas eu acho que fica um pouco engessado, sabe? Quando você trabalha dentro de uma fórmula, eu acho que tende a sair tudo meio que padronizado. E eu não tenho isso, eu procuro É. evitar isso. Entra num processo quase industrial de produção, aí mata mesmo a criatividade. Você É fica ali verdade. compondo dentro desse template, né? Assim, né? Porque a música ela tem o lado artístico e tem o lado comercial. E eu acho que o que é mais difícil é você conciliar essas duas coisas. Coisas que os Beatles faziam com a maior facilidade. É. Eles faziam arte e eles faziam a parte comercial também de uma forma que você não sabia separar isso, sabe? Vinha uma obra de arte que você quer consumir. E você vê amigos aí fazendo coisas geniais, coisas artísticas, né? Só que não são tão comerciais, É, né? sim. Então a gente tenta juntar isso. E o lance, eu acho que o maior desafio desse projeto Evaluz é esse, porque a gente tem o negócio da ciência, tem o negócio da por exemplo, a Vanesca, que é a pessoa que faz comigo lá junto, somos em dois, né? Eu e ela compondo, e ela tem essas intuições até, né? Até por isso que eu falei que é uma coisa até espiritual, digamos assim. Aham. E ela pesquisa, ela tem todo o embasamento científico também. Não, a gente tem que ter sei lá, tal instrumento fazendo tal frequência. Tá legal, mas não vai ficar bonito isso. Não vai. A gente vai conseguir atingir a ciência, mas não vai ficar agradável de se ouvir, né? Não vai ficar comercial, né? Vamos tentar mudar. Se a gente colocar num outro trecho, tal outro instrumento, que instrumento que atinge essa frequência também, sabe? Então, Que legal. a gente vai misturando coisa. Essa primeira música que a gente lançou tem sitar, né? Que os Beatles usaram e no Norwegian Wood. Então, a gente foi pesquisar a cultura indiana para trazer para a música também. Que legal. Casou super bem. Sensacional. Não, eu já estou super curiosa para ouvir, já vou pesquisar logo depois da live aqui para ouvir um pouquinho. Espero Que que legal, vocês assim. gostem. E Bacana. deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você costuma decidir que projetos que você vai focar? Você vai muito na intuição, muito no feeling, tipo, puta, tô a fim de fazer isso. Eu acredito que você vai um pouquinho nessa linha, mas também imagino que você também tenha um planejamento, assim, no sentido de o que a gente tem que fazer esse ano, o que a gente vai fazer de turnê, o que a gente vai ter de projeto. Como que funciona esse processo mais de planejamento mesmo, assim, para os seus projetos? Geralmente no final do ano, e final do ano é outubro, né? Final do ano é setembro, outubro, porque passa muito É, rápido no meio musical. Quando porque você vai agendar um show 3, 4 meses na frente, né? E daí tem a parte de divulgação, a parte de pré-produção do show, da sim. turnê, enfim.
A gente faz uma reunião nessa época com todo mundo da rede para traçar os projetos, as metas do ano seguinte, né? Como qualquer empresa, eu imagino que deva fazer. E a gente tem que tratar como empresa, né? Então, é uma coisa que a gente nem costuma divulgar isso, mas tem a Hey Jude Banda e a Hey Jude Empresa, né? Então, a gente tem os sócios da empresa e a gente costuma não divulgar porque uma vez, lá atrás, na No You Need Love, a gente tentou explicar isso. Não, a gente é uma empresa também, a gente tem que tratar. Algumas pessoas não veem como empresa. Não, empresa não, vocês são uma banda, vocês tocam, né? Então a gente não costuma falar isso. E o pessoal costuma não entender, não saber diferenciar. Por exemplo, tem músicos que são sócios, tem músicos que não são sócios, são contratados, né? Então, a gente tem uma equipe técnica que é contratada dos shows, embora seja fixa. Por exemplo, a gente vai fazer um show, os sócios podem arriscar o seu cachê ou não, fazendo uma bilheteria, sabe? Fazendo um show, vendendo ingresso, dependendo do... Para quem não sabe, a bilheteria, o valor de cachê que vai entrar depende da venda de ingresso, né? Sim. Mas a equipe técnica não. A equipe técnica tem um cachê fixo, eles são contratados, tendo 2.000 pessoas ali no show ou tendo uma pessoa, eles vão receber da mesma forma. Então, por isso, a gente tem que calcular direitinho os projetos, porque a gente já sai com um custo inicial para cada show de equipe técnica, né? Não dá para arriscar qualquer coisa. A gente até tentou fazer algumas lives aí que não deram certo financeiramente, mas que serviram como experiência nessa época de pandemia, né? E, sem dúvida nenhuma, acabou ajudando o pessoal que ficou parado aí, né? A equipe técnica está parada, né? Não tem... Agora, com show de drive-in, essas coisas, vai começar a movimentar um pouquinho. Mas as lives não deram muito certo para quem não tem patrocínio, né? Então, para as bandas pequenas, para os artistas pequenos, não tem como uma forma assim, não tem patrocínio, você tem que pôr do bolso, não tem jeito. Mas, enfim, a gente faz esse planejamento. Eu tenho o meu projeto de músicas autorais, que até começou com força total porque nessa pandemia, porque o maior empecilho é o tempo, né? O maior desafio é o tempo, é colocar, e eu fico tentando encaixar esse projeto no meio dos outros. E é isso que está complicando. Eu preciso dar uma atenção maior, mas o financeiro conta muito, porque a gente sabe que se não tiver um impulsionamento de um patrocínio num projeto autoral, não vai para frente, né? A gente fica dependendo de divulgação boca a boca, esse tipo de coisa. Então, infelizmente, esse projeto acaba ficando um pouco mais de lado. E o financeiro acaba entrando na decisão entre qual projeto que eu vou ter que dar mais atenção, né? Às vezes não é nem um projeto que você quer dar mais atenção, mas é um projeto que você precisa dar mais atenção, porque é um projeto que vai te impulsionar financeiramente. E se tratando de uma empresa, como a Hey Jude é uma empresa, e como eu tenho que me ver como uma empresa, eu tenho que ver também os ganhos financeiros, né? Então, acho que isso é uma coisa que influencia. Mas outra coisa que influencia também, justamente por ser a música uma coisa, como eu posso te dizer, mas é uma coisa que vem de dentro da gente, sabe? Tem o feeling na música. Não adianta você fazer a música mecânica, como a gente falou, só fazer ali o quadradinho que vai faltar. Se você tem um projeto que você não curte, aquilo dificilmente vai para frente. Sim. Dificilmente. A gente estava com um trabalho ali ainda enquanto All You Need Is Love
Era um show que seria a reunião dos Beatles logo após os Beatles. Ah, que legal. Então, seria uma coisa, a gente pegou um ano, acho que era 71 ou 72, seria como se os Beatles estivessem juntos ali, tocando as músicas de carreira solo de cada um. Mas foi engraçado, eu acho que por a gente estar tão dentro do personagem, que a gente acabou fazendo 20 e poucos anos interpretando o personagem, tocando as músicas pós-Beatles ali no comecinho, né? 71. Foi muito curioso porque o clima ficou pesado. O clima ficou pesado, o clima das músicas estavam pesados e o clima entre nós ficou pesado, assim como o clima dos Beatles estava pesado naquela época. E o projeto não foi para frente. Caramba. Super curioso, não rolou. Não rolou. A gente tinha ideia bem bacana, ideias, geniais, pessoas grandes envolvidas no projeto. Não rolou, ficou pesado. Gente, não tá rolando. Não tá rolando. Tá bom, vamos outra coisa, passa. Deixa na gaveta. A gente tem a ideia do projeto, tem o roteiro escrito. Quem sabe um dia Ficou para algum dia, né? Algum dia, talvez, voltar nisso. Caramba, que legal essa história. Sabe que eu sempre pensei isso também, né? Eu não conseguia imaginar o John Lennon cantando o backing vocal de My Sweet Lord, por exemplo. Não tem sentido, né? Pô. Que legal, obrigada por ter compartilhado essa curiosidade. Bem legal mesmo. Obrigada. E eu ia te perguntar, você falando, né? Eu acho que isso sempre ficou muito claro, assim, como você sempre fez esse equilíbrio muito bem, assim, do que é um negócio que você faz com prazer, que é um negócio que é comercial e que também é uma coisa que é super profissional. E o que você acha que você faz de diferente, assim, em termos de planejamento de vida, de carreira como um todo, que você não vê outros músicos fazendo, assim, que você acha, pô, isso falta no mercado, acho que a galera deveria investir nisso, sabe? O que você acha? Mas é um lance que vem de família, sabe? O apoio da família, como eu estava dizendo lá atrás, o próprio músico se tira o mérito e não vê como uma profissão. Às vezes o pessoal vai tocar, hoje eu vou fazer show, né? Já sai de casa com a garrafinha na mão até, faz um esquenta. Sim, né? Tem muito. O costume aqui em casa hoje, às vezes eu tô me arrumando para sair, meu filho pergunta, tá indo trabalhar, pai? Sabe? Então, é o mesmo processo do que o cara que coloca a gravata, pega a pastinha e vai trabalhar, sabe? Então, é o trabalho. Então, quando eu estou trabalhando, já sabe, não adianta ficar me ligando, a não ser que seja... A gente tem esses negócios, a não ser que for alguma coisa urgente, já liga que é para interromper mesmo, né? Para causar a situação de emergência. Mas, ao contrário disso, é um trabalho. Você não vai ligar para quem está trabalhando no escritório, a não ser que seja importante. Então, a gente tem... Eu acho que é quebrar esse paradigma de que músico pode acordar a hora que quer, sabe? Hoje mesmo eu tô caindo de sono aqui, porque eu toquei ontem, eu cheguei em casa às 3 e pouco da manhã, e já acordei às 9 horas. Às vezes, lógico, quando dá, eu estico, porque eu tenho isso é meu, né? Tem músico... A gente já fez muito ensaio 9 horas da manhã, sabe? Era uma coisa que funcionava muito nos ensaios da All You Need Love, da rede já não funciona tanto. Mas 9 horas da manhã era o nosso ensaio. Acho que era segunda-feira, às 9 horas da manhã, que a gente ensaiava. O meu clique é melhor à noite. Eu funciono melhor de madrugada. Então eu particularmente, quando posso, eu varo a noite trabalhando e daí acordo um pouco mais tarde. Não adianta, no meu processo criativo, eu não consigo, por exemplo, acordar 9 horas, eu não saio compondo. Né? Se é um processo de criação, já sei que esquece. Ou seja, quando é uma coisa
planejado, uma coisa já programada, que você já vai ali executar uma coisa que já está ensaiada, que de repente é você fazer um ensaio 9 horas da manhã, sai super bem, porque a disciplina está associada com isso. Mas para criar tem que ser no seu horário que você tem mais energia para isso, né? É muito legal. Exatamente. Se é um trabalho, digamos, braçal, né? Se é um trabalho braçal, uma coisa que já sei o que tem que fazer, tanto faz, qualquer horário rola, né? Dá para programar. Legal. Agora, se é um processo criativo, tem que ter o horário da criatividade. Então, a pessoa tem que se conhecer antes de qualquer coisa, né? Isso já vem antes de ser músico. Minha mãe falava que até os 2 anos de idade ela não dormia de noite, porque à noite eu tava na cama pulando, sabe? E ao contrário do meu filho. Meu filho, desde pequenininho, 7 horas da manhã ele já acorda e já sai pulando, brincando, né? Então, é o time de cada pessoa tem que, principalmente num processo criativo, tem que saber se conhecer. E eu acho que o músico tem que se respeitar e tem que se impor respeito também, né? Talvez impor seja uma palavra forte, que não é, né? Mas tem que conquistar ali o seu respeito. Muito legal. E, ó, eu tô de olho no tempo aqui, tá? Tô com o meu relógio aqui do lado. Passa rápido, né? Passa. E eu queria só te perguntar uma última coisa, que é a seguinte. Tem alguma pergunta que eu não fiz para você que você acha que seria importante você responder sobre esse assunto que a gente está falando, organização, planejamento de carreira, como um todo, assim? Você acha que eu não te perguntei e você gostaria de falar a respeito? Você quer falar alguma coisa? Eu acho que eu falei, né? Esse processo de criação e de carreira é o respeito, né? A organização é hiper importante. E, por exemplo, quando eu vou gravar, eu vou criar, até um espelho. Você vê as fotos dos Beatles no estúdio, os instrumentos todos no chão, né? Então, eu tenho isso quando eu tô gravando, eu deixo todos os instrumentos no chão, assim, porque eu quero testar a sonoridade, e às vezes poxa, e se eu colocar um contrabaixo assim, eu vou e gravo o baixo ali na hora. Uma coisa que fala muito sobre minhas músicas é o dia seguinte. Então, às vezes eu gravo, faço as coisas e deixo. Às vezes eu deixo até no outro dia para ouvir. E quando eu ouço, eu falo, não é isso, apaga, fazer tudo de novo. E existe o contrário também. Teve uma música que eu gravei ela, não gostei. Falei, não ficou legal, não era isso que eu queria. Esses dias eu cliquei sem querer nela, ela abriu. Falei, caramba, isso é bom. Isso é bom. Peraí, ó, se eu mexer distanciamento, né? Tem que ter, porque você tem que olhar de fora. Tem que olhar de fora. Às vezes você está muito dentro, você tem que dar um passinho para trás para olhar com um ângulo melhor. E então, o processo de criatividade tem muito disso. Às vezes você tem que dar um tempo e às vezes você tem que fazer tudo na hora, porque senão... Eu tava conversando com o Renato Barros numa live e foi um super prazer que eu tive em conversar com ele. E foi pouco antes dele falecer. É um cara que eu sempre admirei por ser um hiper compositor. E foi agora em junho, finalzinho de junho, acho que eu tive essa honra e esse prazer de conversar com ele. E a gente falou sobre o processo de composição. Se você não faz a música naquela hora, parece que ela vai embora, né? Ela está ali para ser absorvida por você e para você passar para o papel, para o gravador, seja lá o que for. E parece que se você deixar passar ela vai embora, vai até para outra pessoa. Você acaba vendo depois uma música parecida, né? Parece que é um trenzinho que você tem que pegar, ou um táxi, que se você não der sinal, ele passa direto. E ele falou, é isso mesmo, eu sinto isso também. Eu falei, cara, se um mestre da composição como o Renato Barros sente isso, acho que eu estou no caminho certo sentindo também, né? E então, por isso é importante você ter ali a sua baguncinha, né? Digamos assim, de ter todos os instrumentos na mão, disponíveis ali naquela hora. Porque se você quiser gravar alguma coisa e for, onde está aquilo? Onde estão minhas palhetas? A criatividade vai embora.
Sim. sabe? Então, e eu comecei a ver a música como arte dessa forma. Ih, E será que se travou? eu gravei com a mão, é porque tinha que ser com a mão essa música, sabe? Então, é aquele negócio da pintura, que o cara joga a tinta no quadro e ficou daquele jeito. Se ele quiser fazer bonitinho, não vai ter aquele valor o quadro, Sim. né? Aí é uma outra forma de arte, né? Então, é uma coisa que me bloqueava isso antes, Thaís. Tipo, poxa, mas eu esbarrei naquela notinha, eu não queria ter esbarrado. Às vezes é aquela notinha que dá o diferencial, sabe? Tinha um outro amigo que é o que se usa hoje, tudo certinho, né? E eu fui gravar uma bateria do meu jeito, né? Do meu jeito limitado de tocar. Ele falou, cara, a sua bateria fica muito mais orgânica do que a minha. E eu falei, ah, que legal. É mais humana até, né? Mais Uhum. humana, porque a minha limitação tá ali na música. Então, não tá aquele negócio de qualquer um pode fazer, do negócio quadradinho ou acertado no computador. Então, eu me permiti, a partir do momento que eu me permiti musicar essas limitações você sente na música que é humano aquilo, né? E acho que a humanidade gera uma conexão entre as pessoas. Então eu falei, pô, eu posso fazer música. Porque Nossa, essa que minha limitação maravilhoso! que eu tinha Nossa, comigo, esse último trecho seu, assim, foi muito inspirador. Nossa, muito legal, César. né, é legal porque gera um bloqueio. Eu Sim, sabendo das minhas limitações, eu falava, nunca vou fazer uma música igual a Paul McCartney. Lógico, acho que ninguém vai fazer, né? Mas eu posso fazer a minha música. E ninguém vai fazer uma música igual a mim, é isso né? aí. E isso foi uma frase que eu ouvi do Dave Grohl numa palestra que ele falou, uma formatura de uma escola de música, tem na internet. Eu sou o melhor compositor do mundo? Ele falou, eu tenho certeza que eu não sou o melhor compositor nessa sala, né? Mas eu sou o compositor dentro de mim. Eu faço Que as minhas massa, músicas. que Ninguém legal. mais vai poder fazer as minhas músicas. Então isso é muito inspirador, isso é muito motivador. César, o Instagram tá me dando 20 segundos para derrubar a live. Ai, Eu que queria pena! muito te agradecer. Exatamente, estava super legal, mas assim, quero te agradecer demais. E quero te perguntar se eu Valeu, posso colocar Thaís. lá no YouTube para poder colocar todos os seus links embaixo para divulgar. Por Posso? favor, por Tá favor, pode bom. colocar. Muito obrigada, que realmente vai que faltam 5 segundos. Quero te agradecer demais, foi muito inspirador mesmo. Amei, amei tudo, viu? Valeu. Obrigadão.